Olá, meu nome é Fábio Jan. Esse vídeo foi produzido para complementar o artigo que foi submetido para o Nas Nuvens 2020 e eu quero apresentar um pouco de alguns dos tópicos que foram desenvolvidos na minha tese de doutorado, finalizada em dezembro de 2019. Como foco principal da minha tese, a gente explorou as mídias audiovisuais adaptativas, focado principalmente na produção de música eletroacústica audiovisual para a realidade virtual. E nesse vídeo eu quero ilustrar um pouco de alguns dos conceitos que foram desenvolvidos na tese. A mídia audiovisual adaptativa, que nem esse vídeo que eu estou produzindo, ele pretende ser reproduzido pelo espectador através de um smartphone acoplado a um óculos de realidade virtual, pode ser até aquele cardboard do Google, e ouvido através de fones de ouvido. Então, todo esse processamento que eu vou fazer nos exemplos com o som, ele foi pensado para que seja reproduzido por fones de ouvido através de uma tecnologia binaural. Na verdade, eu vou fazer a mixagem e espacialização usando sistemas baseados em ambisonics, plugins que manipulam as fontes sonoras a partir de ambisonics, e isso vai ser decodificado para binaural, ou seja, para um par de fones de ouvido, pelo próprio YouTube. As manifestações artísticas que relacionam material visual junto com material sonoro têm uma história que vem lá do século XVIII, com o desenvolvimento de instrumentos que associavam alturas de notas com cores. Outros instrumentos, principalmente no século XX, foram desenvolvidos tentando relacionar esses dois mundos, esses dois domínios. E várias terminologias foram adotadas para nomear esse tipo de manifestação artística, entre elas a gente tem a visual music, que apesar dela ter um caráter mais visual do que musical, ela tem muitos compositores, muitos artistas que desenvolvem a visual music com música também, tanto imagem quanto som. Marcelo Lima tem um trabalho realizado sobre o que ele denominou de videomúsica. Vários outros autores, compositores adotam essa terminologia, videomúsica. A Vânia Dantas Leite adota um termo um pouco mais global, envolvendo outras manifestações que relacionam o visual e o sonoro também, que ela denomina de música-vídeo. A terminologia que a gente adota aqui, a música eletroacústica audiovisual, ela vem de um artigo do Andrew Hill, apresentado num congresso em 2010. Ele é um pesquisador inglês, e a gente adota ela pelo fato dela ser extremamente descritiva. No nosso caso, a gente ainda especificou mais ainda a música eletroacústica audiovisual para a realidade virtual, que é onde a gente tem esse ambiente tridimensional, tanto visual quanto sonoro, para ser explorado pelo compositor. Para entender um pouco do que a gente fala no trabalho, eu queria definir aqui alguns conceitos que vêm de outros trabalhos de outros compositores, entre eles o Michel Chion, o Vagione, a Annette van der Gorn, o Henriksen, Enda Bates. Eles descrevem sobre o que é o espaço na música. E de todas essas pesquisas a gente conseguiu encontrar um senso comum, onde a gente estabeleceu que a gente tem o que a gente denomina de espaço intrínseco, espaço extrínseco, dentro de uma obra, e o espaço interno e o espaço externo. Então, o espaço externo é tudo aquilo que não é pensado pelo compositor, ou seja, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente tem algum barulho externo aos fones de ouvido seus. Se vocês ouvem esse som ou veem alguma outra coisa além do que foi planejado para esse vídeo, isso faz parte do espaço externo à obra. Apesar disso daqui ser uma produção audiovisual mais naturalista e tudo mais, mas ela foi feita para ser observada sozinha. Então tudo que tem dentro desse vídeo é parte do espaço interno, que foi pensado pelo compositor, no caso aqui, nessa produção audiovisual. Dentro daquilo que a gente denomina de espaço interno, ou seja, tudo aquilo que é inerente à obra em si, a gente pode dividir entre espaço intrínseco e espaço extrínseco. Então a gente pode pegar uma fonte sonora, por exemplo, presente dentro desse espaço, no nosso exemplo aqui a minha voz, e fazer manipulações no espaço intrínseco dela. O espaço intrínseco são todos aqueles parâmetros sonoros do próprio objeto sonoro, no nosso caso.
Então eu posso manipular, por exemplo, a minha voz no domínio da altura, eu posso fazer com que ela fique mais grave. Esse tipo de manipulação está acontecendo no domínio do espaço intrínseco, né, mais especificamente na altura, no pitch, né? Eu posso fazer uma manipulação, por exemplo, no domínio da frequência, alterando a relação entre graves, médios e agudos, que a gente percebe na minha voz. Esse tipo de manipulação também acontece no que a gente denomina de espaço intrínseco. Uma outra manipulação no espaço intrínseco diz respeito ao volume. Né? Eu posso fazer com que a minha voz fique mais baixa, né? Intensidade mais baixa, ou mais alta, né? Com a intensidade maior. Essa também é uma manipulação no domínio do espaço intrínseco. Já o espaço extrínseco, a gente adotou o conceito do Henriksen, que diz respeito à manipulação do som no espaço em si. Então, até agora, vocês devem ter observado a minha voz bem à frente de vocês, né? Eu posso fazer uma caminhada aqui manipulando a minha voz, né, que é uma fonte sonora, indo um pouco para a sua esquerda, né, podendo ir até lá atrás, ou então voltando aqui para frente, indo para a direita, né? Esse tipo de manipulação que eu estou fazendo aqui agora, ela acontece no domínio do espaço extrínseco, ou seja, em como que a minha voz é percebida no espaço em si que está sendo representado por essa mídia audiovisual adaptativa. Eu posso fazer com que a minha voz pareça estar vindo de longe, de mais distante, né? E na verdade eu posso manipular ela em qualquer direção, nos 3 eixos, né? Horizontal, vertical e profundidade. Esse tipo de manipulação acontece com as fontes sonoras, pode acontecer com os objetos visuais também. No caso que a gente tem um ambiente estático, nenhum objeto está sendo manipulado aqui. No entanto, eu posso ter alguma produção de vídeo que eu tenho objetos virtuais e eles sim se movimentam nesse espaço extrínseco, se apresentando mais próximo do espectador, mais afastado, na esquerda, na direita, em cima, embaixo. Esse tipo de manipulação acontece no domínio do espaço extrínseco. Um outro ponto muito importante que a gente trabalhou durante o doutorado diz respeito à relação entre o som e a imagem nesse ambiente tridimensional. A gente pegou inicialmente as relações estabelecidas pelo Nicholas Cook no seu trabalho de análise de multimídia, onde ele define 3 formas de relações mais simples entre o som e a imagem. Elas são a de concordância, a de discordância e a de complementação. Então, como exemplo desse tipo de relação, a gente pode pegar a minha voz novamente, até então ela está na frente, né, de vocês, então a gente tem uma relação de concordância, porque a minha pessoa também, a minha imagem também está na frente. Eu posso fazer uma coisa discordante, uma vez que eu tenho a minha imagem caminhando para a sua esquerda e a minha voz está na sua direita, por exemplo. Essa seria uma relação de discordância, conforme essas relações descritas pelo Nicholas Cook. Ou o contrário, eu posso ir pela sua direita, a minha imagem está caminhando para a direita, né? Ou seja, vocês estão me percebendo à sua direita, mas a minha voz está à esquerda, né? E agora, novamente, eu estou na frente, o que consiste de, novamente, numa concordância. Um exemplo da relação de complementação pode ser observado quando eu começo a me movimentar para a direita do ouvinte, do espectador, né? E a minha voz começa a movimentar depois. Então aqui eu já cheguei à direita, mas a minha voz ainda não completou esse caminho, né? E ela pode vir depois de mim. Essa sombra, então, seria uma relação de complementação. Um outro tópico muito importante trabalhado na nossa tese foi o que a gente denominou de unidades semióticas espaciais. Essas unidades semióticas espaciais, elas pretendem ser uma unidade mínima de gesto no domínio do espaço extrínseco que possa gerar algum significado para o ouvinte, né, para o espectador. Na verdade, ela é produto de uma junção de 2 trabalhos da Annette van der Gorn, o que ela chama de figuras de espaço, e o que o Xavier Raut-Boas chama de unidades semióticas temporais. Né? As unidades semióticas temporais do Xavier, elas são direcionadas para o domínio do espaço intrínseco. Essas unidades semióticas espaciais, na verdade, são a junção desses 2 trabalhos, da Annette van der Gorn e do Xavier Raut-Boas, e a gente elencou 8 gestos, né, no domínio do espaço extrínseco, que são o que a gente percebe de mais comum, tanto em obras finalizadas, né, reproduzidas em sistemas multicanais, quanto em obras tridimensionais. Né? E aí isso pode ser tanto na obra finalizada mesmo, quanto na própria
espacialização em tempo real nesses sistemas multicanais. A gente teria então uma OSE mais simples, que seria estática, né, onde a gente tem o objeto sonoro ou visual num ponto fixo, determinado, sem movimento algum. Um segundo gesto seria o de expansão ou compressão, ou seja, eu posso manipular o tamanho daquele objeto sonoro ou daquele objeto visual através de processamento de vídeo, né, fazendo com que ele pareça ser maior ou menor do que ele realmente é. A terceira OSE seria a de ênfase, né, onde você tem uma textura geral no ambiente e você chama atenção para um determinado ponto, muitas das vezes simplesmente aumentando o volume daquela região, daquele alto-falante ou daquele conjunto de alto-falantes. Então seria uma terceira OSE, essa ênfase, né? A quarta OSE seria a de direção, né? A gente pode ter um objeto que ele caminha de um ponto para o outro, né? Indo e voltando, ou só indo, né? Mas essa trajetória dele, linear, ela é bem percebida pelo espectador. Pode ser objeto sonoro ou visual, né? A quinta OSE seria a de balanço, né? Onde a gente tem principalmente entre os dois lados, esquerdo e direito, ou frente e trás, né? Muitas vezes também explorado com texturas, onde você tomba o ambiente todo, né? De um lado para o outro, né? A sexta OSE seria a de saltar ou de atravessar, né? Na verdade, muito dependente da velocidade com que esse gesto acontece, né? Ele pode ser percebido como uma direção, uma trajetória retilínea, como a gente já falou, quanto com atravessar, né? Se ele atravessa o ouvinte, né? Isso pode ser percebido realmente como uma trajetória, mas pode ser percebido também como um salto, né? E essas duas coisas podem ter valores semânticos diferentes. A sétima OSE seria a de rotação, né? Eu posso fazer como uma fonte sonora ou visual rode em torno do ouvinte, né? No sentido horário, anti-horário, ou em qualquer eixo, né? Ele pode ir de cima para baixo, né? No horizontal ou na vertical, assim. E a última seria a de granulação, onde você pega o objeto sonoro ou visual e distribui ele no que a gente percebe de espaço extrínseco, né? Então é cortado em pequenos grãos, e esse grão, cada grão aparece em um lugar no espaço extrínseco. Então a elaboração dessas 8 OSEs, né, unidades semióticas espaciais, é uma parte do resultado final desse trabalho. No artigo tem também uma descrição de alguns pontos numa obra eletroacústica audiovisual que eu desenvolvi durante o doutorado. Em alguns pontos essas OSEs são bem definidas. Então eu vou colocar o link para vocês assistirem ela também, né, e observar nesses pontos onde essas 8 OSEs que eu descrevi aqui, elas acontecem numa obra específica, né? Bem, então eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Até mais.